Senhoras e senhores, hoje falamos sobre libido masculina. O problema da libido masculina nem sempre é a testosterona. Você sabe qual é? Não sabe? Entra, fica aqui e aprende que hoje eu vou falar sobre libido masculina. Nem sempre o problema é testosterona, tá? E aí, Graça, Henrique, Bia, tudo certo com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Cláudia, tudo bem? Seguinte, ontem falamos sobre libido, né, masculina e feminina, só que a gente falou muito mais sobre libido feminina. Ontem rendeu bastante o assunto, né? Deixa eu liberar o comentário da Bia aqui, deixa eu ver se aprova. Espera aí que o TikTok não gosta muito desses assuntos aqui, galera. Então hoje vamos falar sobre libido masculina, tá? Sobre desejo. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar que o problema da libido masculina nem sempre é só testosterona. Ah, você sabia? Você tem problema com libido, seu marido, né? Alguma pessoa próxima sua, algum homem próximo a você, ou colega de trabalho, ou você mesmo, tem problemas de libido e não sabe por que tem? Será que é testosterona? Porque às vezes você faz um exame, você vai no médico, a testosterona tá ok. Ou muitas vezes o médico diz que a testosterona tá ok. E a testosterona não tá ok. Quantos homens aí já foram no médico e o médico viu a testosterona de 300, 400 e disse, beleza, tá tudo certo com você. Já aconteceu com você? Já aconteceu com seu marido? Né? Já aconteceu com alguém próximo a você e a pessoa não sabe o que fazer? Né? Então, geralmente, o problema é testosterona no homem, é o problema da libido, mas nem sempre. A gente tem outros hormônios envolvidos, a gente tem outras situações envolvidas aí, né, quando a gente fala de desejo masculino, tá? Então, hoje eu vou desvendar para vocês e eu vou tirar algumas coisas da cabeça de vocês, de que nem tudo é hormonal. Tá? Para quem não sabe, a gente está falando essa semana sobre libido e todas as semanas eu escolho um assunto, né? Eu falo sobre algum assunto, eu sou nutricionista, farmacêutico, biomédico e terapeuta integrativo, né? Minha especialização é fitoterapia e nutrição funcional. Então, todas as semanas a gente fala sobre alguma coisa relacionada à saúde. E essa semana passada a gente falou sobre inflamação e essa semana a gente vai falar sobre libido. Bia, tá me ouvindo bem aí, Bia? Dá uma confirmada aí se está ouvindo bem, se está todo mundo ouvindo bem. Eu acho que a Graça está com problema na internet, porque aqui diz que a internet está normal, tá bom? Normalmente é aí o problema, tá, Graça? Vamos lá? Beleza, galera? Então pode ser que hoje realmente caia a internet aqui, tá com uma tempestade vindo aqui no litoral de Santa Catarina. Mas a gente vai seguir o nosso assunto e vai conversar sobre desejo masculino ou falta de desejo masculino, disfunção erétil, né? Todos esses assuntos que são um pouco de tabu para conversar, mas comigo é bem tranquilo conversar sobre isso. A gente conversa todos os dias aí em consultório, beleza? Então, você homem que está passando aí, vou falar mais uma vez o assunto, né? Libido masculina, tá? Nem sempre o problema da falta de libido masculina é a testosterona. Muitas vezes o problema está no prato, o problema está no estresse, o problema está no sono, né? O problema está, às vezes, até em vícios, né? Principalmente vício relacionado aí a conteúdo adulto. O homem é um consumidor assíduo, um consumidor árduo de conteúdo adulto, né? De XXX. E isso, né? O vício nesse tipo de conteúdo destrói a libido masculina. Então, às vezes, ele não está representando em casa, mas não é porque ele não está representando com outra pessoa, não é isso, às vezes ele não está representando em casa por conta do uso de conteúdo adulto em excesso, né? Tem muito homem hoje em dia viciado em conteúdo adulto, isso é o mal da atualidade agora, infelizmente as coisas estão mudando, né? Antigamente a gente falava de outros tipos de vício, falava de álcool, falava de cigarro, né? E hoje em dia não. Hoje em dia grande parte do vício, principalmente do vício masculino, é rede social e conteúdo adulto, né? O XXX aí, né? Como vocês queiram entender, tá? Não sei o que eu posso falar ou não posso falar aqui, beleza? E aí, Bia, como é que você tá? Tudo certo? Hoje eu tô um pouco cansado aqui, mas eu vou sentar o sarrafo na live. Eu tava treinando até agora, né? As Bias sabem aí que eu tava junto com elas treinando. E eu tô um pouco cansado aí, mas a gente vai conversar a respeito. Beleza, galera? Vamos dar uma acelerada nisso aqui, então. Eu peço desculpa, eu vou comer, ó, enquanto a gente conversa, eu vou jantar, porque eu só tomei café da manhã hoje, tá? Galera, vamos lá. Conteúdo essa semana polêmico, extremamente polêmico. A gente está conversando essa semana sobre desejo sexual, a gente está falando essa semana sobre libido. Ontem a gente conversou sobre libido
geral, masculina, feminina. Foi o primeiro dia da nossa conversa, a gente vai conversar sobre isso todos os dias até sábado, tá? Então até o sábado a gente vai conversar sobre libido, masculina, feminina. Eu vou tirar alguns mitos da cabeça de vocês, e ontem eu ajudei a mulherada, principalmente a mulherada, e também tinha alguns maridos, namorados, né, que queriam entender um pouco como melhorar a libido feminina, como melhorar a libido da parceira. E hoje não, hoje vai ser o contrário. Então, esse assunto de hoje não vale só para os homens, vale também para as esposas, para as namoradas, para as mães, né? Que se preocupam aí com a libido do parceiro, a libido do filho, né? Que sabem que tem alguém com algum problema, algum homem, né? Com um problema na cama, por assim dizer. Beleza? Então, hoje, o assunto, pela última vez, eu vou repetir o assunto para quem está aqui, fica, quem quer saber mais, fica, homens, mulheres, mães, esposas, namoradas, tá? Libido masculina. Nem sempre a falta de libido é testosterona. Você sabe qual é o tipo de problema além da testosterona? Quem sabe, mulherada que tá aí, que já notou quando a libido do parceiro caiu, fala, meu amigo, ontem não consegui entrar, e aí, Agnaldo, como é que você tá? Rapaz, entrou no dia certo. Hoje vamos falar sobre libido masculina, Agnaldo. Ontem era sobre libido feminina, mas a gente vai conversar a semana toda sobre esse assunto, tá bom? Então, mulherada, homarada que tá presente hoje, que tá online, responde para mim no chat. Você sabe qual é o problema da libido masculina? Hoje é masculina. Você sabe, além da testosterona, qual é o principal problema da libido masculina, da queda de libido masculina? Quem sabe aí, pode chutar, pode acertar, pode errar, não tem problema. Enquanto isso eu vou comer. Manda aí. Vamos ver quem acerta. Pode dar-lhe. Mulherada que tem parceiro, homarada, tem alguma noção do que detona a libido feminina, masculina, perdão. O estresse acaba com meu marido. Ele vai de 0 a 100 no estresse. Quem mais tem um chute aí? Estresse, ó, a Bia falou. Libido masculina. Estresse acaba com a libido do marido dela. Quem mais aí acha que sabe por que a libido masculina, além da testosterona, resistência à insulina e gordura abdominal, excesso de trabalho, estresse, tô lascado, vivo estressado. Boa, é isso aí. Vocês entraram na vibe, vocês entenderam sobre o que a gente vai falar hoje. Acertaram. Todo mundo acertou, na verdade, tá? Ontem eu falei que a libido feminina é multifatorial. Não sei se vocês lembram disso ou não, tá bom? Então, assim, olha só, vamos orar pela gatinha do Gustavo. Por favor, alguém pode orar pela minha gatinha. Ela não quer comer e estar doente. Vamos sim. Forças pra gatinha do Gustavo, com toda certeza, Gustavo. Tá? Sim, sempre, beleza? Só que leva ela no veterinário, tá? Não é só assim, ela não quer comer, você precisa levar ela no veterinário. Eu sei porque eu tenho 7 gatos em casa, tá? Então leva no veterinário, não é só oração, tá bom? Tony, falta de dinheiro, com certeza, muita conta, prolactina alta. Ó, aí entramos no ramo técnico da falta de libido masculina, tá? A Bia meteu ali, ó, Bianca Brigitte, prolactina alta. Chama-se hiperprolactinemia, olha que palavra do demônio, tá? Hiperprolactinemia é o nome, sim, é um grande problema e é uma questão técnica, mas por que um homem tem prolactina alta, que baixa a libido, que não é só testosterona? Às vezes ele faz o exame e a testosterona está muito boa, de fato, né? Como saber se a prolactina está alta? Então, hiperprolactinemia é um típico problema masculino. As mulheres também têm a prolactina elevada, mas as mulheres têm principalmente prolactina elevada quando elas estão amamentando, porque a prolactina é o que produz leite. Então é normal nas mulheres, no homem não. E a prolactina é totalmente antagônica à libido, tá? Quanto mais alta a prolactina, mais baixa a libido, menor o desejo. Eu já vou explicar por que isso acontece. Fica aí um minuto que vocês vão entender por que a prolactina alta na mulher e no homem baixa a libido. Não tem nada a ver com testosterona. Exame de sangue, exatamente, Agnaldo, tá? Exame de prolactina, padrão, examezinho de prolactina, tá? Ele já diz, geralmente nos homens acima de 15 já costuma cair bastante a libido. Nas mulheres ali acima de 20, 25 já cai bastante a libido. Ó, a Bia falou, multifatorial, estresse, sono ruim, excesso de gordura e cabeça bagunçada, tá? Pessoal, é isso aí, tá bom? Vou olhar no meu, se mostrou, dá uma olhada, Agnaldo, tá? Então assim, por que prolactina sobe no homem? A prolactina sobe no homem como uma defesa do corpo por aumento de cortisol. Simples assim. Então, o corpo do homem, quando o homem está muito estressado, está trabalhando demais, não está dormindo, o corpo
precisa muita energia para gerar espermatozoide, para aumentar a testosterona e para ele procriar, né? Porque a ideia do corpo, da libido, gente, vocês não podem esquecer que a gente foi feito para procriar, beleza? Então, quando o homem está muito estressado, se ele tiver com a libido muito alta, se ele tiver assim super elevado e ele está sem dormir, está trabalhando muito, está comendo mal, né? O que vai acontecer? Ele vai querer procriar e aí vai acabar com um pouco de energia que resta para ele. Então, o que o corpo faz? Sobe o cortisol, que é defesa, né? Então o corpo entra em estado defensivo e automaticamente aumenta a prolactina. O que ele faz? Ele para de mandar sinais, ele para de enviar sinais ao homem que deem vontade a ele de procriar. Então, consequentemente, a libido dele cai. Nas mulheres, vocês sabiam que a mulher com prolactina alta também fica com a libido baixa? Tá? Com certeza, estou sentindo dor no peito, acredita? Acredito, Douglas. Pode ser hiperprolactinemia mesmo, tá? A prolactina alta, ela gera leite na mama e o homem tem glândula mamária. Então, o homem com prolactina alta, ele vai ter produção de leite, igual a mulher. Igual a mulher, tá? Testosterona biodisponível tem que estar em quanto? Depende, Agnaldo, depende. Geralmente a gente faz uma continha, que é testosterona total, ela tem que estar acima de 700, 800 a 1000, e o SHBG tem que estar em 20, 25, 30 no máximo, tá? Aí você vai ver o quanto vai ficar a testosterona livre, biodisponível. Eu não lembro valores exatos da biodisponível, eu sempre faço a conta, tá? A gente sempre faz ali a livre versus SHBG. Ali, né, então, ó, tô com 503 de total, aí tem que ver o SHBG, tá? Da biodisponível eu não lembro o valor, cara, de verdade, não lembro o valor, porque eu sempre faço a conta da livre, da total versus SHBG, tá? É a continha que a gente faz. Quando você pede a biodisponível, na verdade o laboratório ele só calcula, né? Ele calcula essa continha que eu acabei de falar e ele bota lá, ó, dentro do valor de referência, tá? É isso aí. Câncer de mama no homem existe, principalmente por hiperprolactinemia, tá? Então é o seguinte, homem estressado, homem que trabalha demais, homem que não dorme, homem que se alimenta mal, ele vai aumentar níveis de prolactina. E a testosterona dele pode estar perfeita, perfeita. A relação de testosterona e estradiol pode estar perfeita, mas se tiver com a prolactina alta, não sobe, não levanta, tá? Não levanta. E outra coisa que acontece, aumento do tempo refratário. O que significa isso, galera? Olha, eu vou dar uma dica para uma arada aí, para a mulherada também, né? Para os seus esposos, maridos, namorados. Olha só, uma dica bem legal, que não é exame de sangue. É super fácil para saber se a prolactina de vocês está muito elevada. Super fácil. Depois do orgasmo, o homem leva um tempo para ter para ter vontade de ir para atividade de novo, beleza? Se você, digamos, leva meia hora, se você leva 1 hora para ter vontade depois do orgasmo, tá? Minha barba com uns 17, 18, tá? Olha ali, Agnaldo, tá entendendo? Olha só, é normal você ter meia hora depois do orgasmo, meia hora você tá pronto, 1 hora você tá pronto. E daqui a pouco você vê que você tá levando 5 horas, 6 horas, daqui a pouco 12 horas, 24 horas, igual o Agnaldo falou. Isso é típico de hiperprolactinemia, isso é típico de prolactina alta, isso não tem nada a ver com testosterona, tá? Isso chama-se tempo refratário, tá? Isso é outra coisa, tá vendo? Ó, 24 horas, isso é típico de prolactina elevada, tá? Então, o que acontece? Homem que faz escala, né? Homem que trabalha de manhã, daí amanhã ele tem que trabalhar de noite, então o sono dele às vezes é do avesso, às vezes ele é dentro do ciclo circadiano, às vezes não, tá? Homem muito estressado, homem que se alimenta muito mal, mas principalmente estresse, principalmente cortisol fora de hora, tá? Não é uma questão assim, cortisol é ruim, não é? Cortisol, você precisa de cortisol para viver, gente, tá? Então tem horários que o cortisol tem que estar elevado, tem horários que ele tem que estar baixo, beleza? Então assim, horário, cortisol fora de hora, pô, você vai dormir 10 da noite, 10 da noite, 10 da noite, 10 da noite. Teu corpo está acostumado. Então, de manhã, lá pelas 6, 7, 8 da manhã, ele libera cortisol normal, daí ele baixa o cortisol durante o dia e segue o dia. Agora, você deixou de dormir porque você virou a noite trabalhando. Aí amanhã você deixou de dormir de novo. Aí amanhã você vai dormir 5 da manhã, vai acordar às 7. O teu corpo perde completamente a métrica dele. Ele não sabe mais que horário que ele tem que liberar as coisas. Não sabe que horário libera a testosterona.
O homem tem pico de testosterona de manhã, tá? Então ele deixa de dar pico de testosterona. O que acontece? O marada sabe o que acontece aí? Ereção matinal. Ereção matinal. O que acontece? De manhã não funciona. Começou a disfuncionar na parte da manhã, tá vendo? Não sobe, né? Então, geralmente excesso de cortisol, pico fora de hora de cortisol, tá? E aí começa a subir a prolactina, pô. Subiu a prolactina, o cara vai ter cada vez menos desejo e cada vez mais tempo de recuperação. Então, em vez de ter vontade dia sim, dia não, ou ter vontade todo dia, ele começa a ter vontade hoje, começa a ter vontade daí na sexta-feira de novo. Tá entendendo? Pode fazer o que for. Agnaldo, você tem que dar uma olhadinha na questão hormonal. Então vocês têm que entender, Mará, não é só hormônio, tá? Aí você pode ir no médico, o médico vai dizer, vamos fazer reposição. Não é só reposição, é mudança de hábito. De nada adianta você fazer reposição de testosterona, tomar cabergolina para baixar a prolactina e continuar sem dormir, continuar se estressando muito acima do normal, né? Continuar sem se alimentar bem, que você daqui a pouco tá com a prolactina alta de novo, tem que tomar mais cabergolina, tomar mais medicamento e nunca vai parar a reposição hormonal. Então tem muito homem com 30 anos aí que tá fazendo reposição e não precisaria. Quando antigamente um homem que fazia reposição tinha 60 anos, 70 anos, né? Entenderam? Olha aí, Agnaldo, meu Deus. Agnaldo é nome de tiozinho já, né? Mas você é novo. Na 25 anos, pelo amor de Deus, você tinha que estar zero bala, irmão. Tá? Diz pra mim com o que você trabalha aí, Agnaldo. Vamos usar o Agnaldo de exemplo aí, ó. Agnaldo, 25 anos, já tá com problemas aí de desempenho. Não tá como gostaria de ser. E o cara tem 25 anos, ele tem que estar no auge, tá? Vamos ver aí, vamos ler o que o Agnaldo tem pra falar com a gente. Bia, coloca aquela frase lá, por favor. Coloca a frasezinha sobre o tema. Galera que tá entrando agora, o tema de hoje é: a falta de libido masculina não é só testosterona, tá? Ó, vou fixar aqui, ó. Fixado, trabalho de TI. Nossa, TI estresse. Eu atendo muita gente de TI na consultoria, cara. Muita gente de TI. Tá? Opa, fixei a frase errada. Meu Deus. Cara, atendo muito cara de TI. Paga muito bem, estressa muito também, tá? Então reveja as suas noites de sono. Eu sei que o pessoal de TI não dorme muito. O pessoal de TI fica ali programando, fica aprendendo, né? Fica aprendendo novos idiomas, por assim dizer. Eu sei que é super estressante o ambiente, paga muito bem, mas dá uma olhada nisso, dá uma olhada no seu sono. Não fica virando noite. Eu sei que quando entra projeto, vocês viram noite, né? Eu tô ligado que eu atendo um monte de gente de TI. Um monte. Principalmente gente que trabalha pra fora, assim, trabalha pros Estados Unidos, que ganha em dólar, né? E aí os caras têm um horário meio do avesso, assim. Tá bom? Olha aí, ó. 25 anos noturno. Aí ele já trocou o dia pela noite. Ó, galera, os exemplos aí, ó, de falta de libido ou de queda de libido na marada. Por quê? Não dorme bem, porque troca o dia pela noite, tá bom? Tá? Então não é só testosterona. E daqui a pouco eu vou falar mais um problema. Então vocês já acertaram no começo, tá? O pessoal que tá na live tá bem esperto ultimamente, tá subindo o nível dessas lives aqui. Quando eu pergunto, o povo sabe. É sensacional. Então, assim, galera, primeira coisa, falamos sobre prolactina no homem elevada que baixa a libido, que cai o desempenho, que demora mais tempo entre o ato sexual, para a recuperação do ato sexual, tá bom? Tá? Segunda coisa, vou dar um tempo para vocês respondendo aí no chat, tá? Eu não achei no meu exame, não fizeram, né, Agnaldo? É isso que eu digo, Agnaldo, olha só. Povo, presta atenção no chat ali, ó, Agnaldo, prolactina alta, eu não achei no meu exame de sangue. O que acontece? Você vai no médico, geralmente ele só faz testosterona total. E às vezes ele pede a biodisponível, tá? Básico. Faz um hemograma, faz a creatinina, ureia, TGO, TGP, né? Transaminase glutâmica pirúvica oxalacética, testosterona, urinálise, né? Parcial de urina e deu. Não é assim que se lê exame. Eu sou professor de interpretação de exames laboratoriais, tá? Eu dou aula disso, eu tenho seminário disso. E lá eu explico para os médicos como você olhar o perfil sexual masculino e feminino, tá? Então não é só olhar a testosterona, eles precisam pedir prolactina depois da sintomatologia. Se você tiver tudo bem, não, tá funcionando normal, tô ótimo, beleza. Mas se o cara sabe que você trabalha com TI, se o cara sabe que você troca o dia pela noite, né? Cara, tá com a libido afetada. Pô, por que não vai pedir prolactina? Pede prolactina. Galera,
Bia, escreve aí a palavra prolactina, para o povo saber o que é para pedir, tá? Prolactina, tá? Estudem sobre e não esqueçam, isso, ó, prolactina, não esqueçam. Estresse demais, alimentação errada e trocar o dia pela noite, não marada, sobe demais a prolactina e destrói o desempenho sexual masculino. Destrói o desempenho sexual. Acaba com a libido masculina. Eu acho que ninguém quer aqui, principalmente a gente está falando de carnaval, que é a época do oba-oba, que todo mundo quer fazer alguma coisa, né, nesse sentido. Muitos aí já notaram que não querem mais tanto quanto queriam. Isso não é normal, principalmente em homens novos. Tá bom? Vou deixar a pergunta aqui, ó. Primeira, vocês acertaram. Estresse. Qual o valor ideal, amigo, da prolactina? No homem, até uns 10, 11 no máximo, tá, Graça? Tá? No homem, mais ou menos 10, 11. Passou ali de 15, 16, já tá bem alto. 20, 25, 30 aí já não funciona mais nada, tá? Nem é pelo carnaval, faz anos que sou assim. Então tá na hora de arrumar o terreno, Agnaldo. Tá bom? Tá na hora de arrumar o terreno, velho. De verdade. Tem que ajustar, não é só alimentação, é hidratação, é tipos de chás que você pode tomar, fitoterapia, né? Eu trabalho com fitoterapia há 18 anos, né? Fitoterapia, nesses casos, utiliza adaptógenos, né? Ginseng panax, rhodiola rósea, ashwagandha e por aí vai, né? Para colocar você no ponto, tá bom? Então, não é só reposição, não é só se preocupar em tomar uma cabergolina para baixar a prolactina, é arrumar terreno, velho. Tá bom? Arrumar ambiente, tudo. Boa noite, Vinícius. Qual o melhor hora do dia para medir a circunferência da barriga em jejum? Acordou. Geralmente o nosso intestino funciona de manhã. O certo é ele funcionar de manhã, porque de noite ele faz os movimentos peristáticos, né? Então ele vai fazer toda a movimentação intestinal para você ir ao banheiro de manhã. O certo é de manhã, né? Lógico, pode ir à tarde também, mas de manhã foi ao banheiro, fez xixi. Ajuda, Agnaldo, mas não é só isso, mano. Não vai baixar a prolactina, não é esse o caso. Ajuda, mas no teu caso não, tá? Nanda, usou o banheiro, fez xixi, mediu. Jejum. As fotos que eu peço nas minhas consultas, consultoria para meus pacientes é tudo peso e foto em jejum, sempre, padrão, tá? Beleza? Olha só, acertar na primeira, eu vou deixar no chat aqui a pergunta, vamos ver se movimenta esse chat aí. Vou deixar a pergunta aqui. Além da prolactina, não, a próstata aumentada não contribui para esse problema, contribui para outro problema, da ereção, mas não da prolactina, Graça. Vou deixar aqui a pergunta para vocês. Seguinte, além da prolactina, além do estresse elevado, né? O que mais detona o desejo masculino? O que mais destrói o desejo sexual masculino? O que mais acaba com a libido masculina? Alguém sabe, além da prolactina, do estresse, o que mais? Também, mas a dopamina, ela é antagônica à prolactina. Quando você tem prolactina alta, você tem baixa dopamina. Quando você tem dopamina elevada, você tem baixa prolactina. Então essa já está respondida. O que mais? Tem um hormônio extremamente importante na mulherada e que também é muito importante nos homens. Vocês têm ideia qual que é, além da testosterona ou não? Vou dar mais 10 segundos, ver se alguém responde. Além da testosterona, o homem tem um hormônio extremamente importante. Não é prolactina. É o mesmo hormônio que é super importante para a mulher. Qual que é? Que altera totalmente a libido do homem. Estradiol. Pau, na mosca. Não, estradiol, Bambam. Bambam, a dopamina, até falei agora sobre, a dopamina é antagônica à prolactina. Quando cai a dopamina, sobe a prolactina. Quando sobe a dopamina, cai a prolactina. Então, quando você utiliza, por exemplo, mucuna, você utiliza cabergolina, você acaba subindo a dopamina e baixando a prolactina, tá? Então, aí você melhora a libido e, principalmente, a recuperação entre o ato sexual e o próximo, e a vontade de novo, tá? Essa já até falamos sobre. Oi, Ana, tudo certo? Tá? Então, olha só, a próxima. Agora, a Graça já matou a charada ali, ó. Não sei, Agnaldo, não sei, porque ela baixa demais. Só vendo o exame, mano. Aí é uma coisa um pouco mais delicada, tá? Aí eu não posso prescrever aqui. Aí é só em consulta mesmo. Não necessariamente comigo, né? Com qualquer cara bom aí, já vai saber, tá bom? Então, olha só, várias coisas que zoam: sono, sedentarismo, inflamação crônica. A Bia matou a Bia e a Graça falaram a próxima agora, tá? O que é? Olha só.
Homens precisam de testosterona. É meio óbvio que todo homem precisa de testosterona. E os homens também precisam de estradiol. Mas a mulher precisa muito mais estradiol do que o homem. E o homem precisa muito mais testosterona que a mulher. Acho que isso é meio... todo mundo sabe. Só que, na mulher, quando a gente tem um aumento de testosterona, aumenta a libido dela. Só que aumenta o pelo, aumenta às vezes a libido em demasia, cai o cabelo, ela fica careca, tipo eu, né? Então, mulher com testosterona muito alta vai aumentar a libido, mas vai dar problemas, vai gerar masculinização. E o inverso também é verdadeiro. Um homem com estrogênio, com estradiol muito alto, vai ficar afeminado. Tá? Não é que ele vai ficar afeminado no sentido de orientação sexual, não é isso. O homem vai ficar afeminado no corpo. Então vocês já viram aqueles homens, geralmente um pouco mais gordinho, mas que ele tem tetinha, que ele tem mama, que ele tem tetinha de mulher. Vocês já viram? Que ele não é em V, assim, ele não é o homem assim, ele tem ginecomastia. E o homem ele não é assim quando ele é assim, tipo uma mulher, e que ele é pera, e que ele tem a cintura muito grossa e muita gordura nos flancos. Vocês já notaram muitos homens assim ultimamente? O que acontece? Esses homens, muitos deles estão em síndrome metabólica, né? Então o corpo deles já não responde como deveria e não produz os hormônios como deveria. E geralmente eles estão com pré-diabetes, estão anêmicos, estão com inflamação hepática no fígado, inflamação no fígado, estão com ferritina muito elevada, vocês já devem ter visto vários disso. Só que o homem, quando tem o estradiol muito alto, muito elevado, o que acontece? A pouca testosterona que existe converte muito em estradiol. E aí ele fica com o que a gente chama de corpo estrogênico, que é aquele corpo que não é másculo. É aquele corpo mais feminino, é um corpo com mais água, um corpo com mais gordura, principalmente na cintura. Então o flanco do homem fica cheio de gordura. E consequentemente a libido dele desaba, o desempenho sexual do homem detona. Vinícius, como saber? Se vocês prestarem atenção hoje, tudo que eu estou explicando, eu não estou falando como saber sem exame. Como vocês homens e as mulheres, as esposas dos homens que estão entrando aqui hoje, podem conversar e podem notar no dia a dia qual é o problema dos homens. Então, primeiro, qual que eu falei? Tá? Não tem valor ideal, Graça, não tem. Aí é homem para homem, depende da testosterona, depende da idade, não tem valor ideal. O valor ideal ele vai de 10 até 80 se ele utiliza alguma coisa. Tá? Não tem valor ideal, tá? Então, homarada, mulherada, esposa dos homens, namorada dos homens, tá bom? Primeiro, prolactina. Como que o homem nota que a prolactina está muito elevada? Como que ele nota? Principalmente na demora de recuperação entre o ato sexual. Ele fez ali o que ele queria, fez o que precisava, e antes ele levava 1 hora para se recuperar. O seu marido, você, levava 1 hora para se recuperar, para fazer a próxima. E aí agora, ele está levando 8 horas, 12 horas, 24 horas para querer de novo, mais às vezes. Isso é típico do aumento de prolactina, que acontece nos homens principalmente por estresse, principalmente por privação de sono. Homem que passa a noite trabalhando. Essa é a primeira coisa. Prolactina, para saber se o homem, geralmente, para saber se o homem está com a prolactina alta. Privação de sono e por aí vai. Vinícius, falou agora sobre estrogênio. Como que a gente sabe que o homem está com muito estrogênio e pouca testosterona? Ginecomastia, tetinha, tá? Ó, típico, homem com tetinha. Aquele homem que ele pode até ter peito normal, mas aqui do lado assim ele tem uma tetinha bem caída, bem coisa de mulher, tá? O homem está com estrogênio muito elevado, muita gordura no flanco. O homem, vocês sabem que o homem é um V. O homem ele tem que ser um V. A cintura aqui e as costas bem grandes e os ombros bem largos, tá? Então isso é típico quando o homem não é assim, quando ele é assim e com uma bolotinha na cintura aqui, típico de estrogênio muito elevado. E aí os homens vão notar e as mulheres também vão notar uma coisa. E aí eu vou falar o único palavreado que funciona aqui. Presta atenção. Quando o homem tá meia bomba. Não é que o homem não tem desejo. É diferente. Quando o homem tá meia bomba, você tá meia bomba, seu marido tá meia bomba,
seu namorado tá meia bomba, às vezes não tem nada a ver com você. Às vezes não tem nada a ver com testosterona. Às vezes ele até tem uma testosterona mais ou menos. 500 de testosterona. Mas em vez de ter daí para 500 de testosterona 30 de estradiol, 25 de estradiol, ele tem 80 de estradiol. Vocês estão entendendo? E aí, consequentemente, ele vai ter um perfil estrogênico. Tá? Estrogênico. Vinícius, o que causa esse tipo de coisa? Principalmente disruptor endócrino. O que é? Tomar cafezinho, café e chá quente em copinho plástico, esquentar pote plástico no micro-ondas e comer coisa direto no micro-ondas em pote plástico, plástico quente, deixar a garrafa PET com água no sol e depois tomar, tá? Disruptor endócrino, principalmente isso. O café não, mano, o café para isso não é problema, tá? Mas principalmente disruptores endócrinos e principalmente, aí vem um grande problema dos homens hoje em dia, tá? Que é o quê? Quando que o homem fica assim com meia bomba por excesso de estrogênio? Quando que o homem fica meia bomba por excesso de estrogênio? Pouco músculo, pouca atividade física e pouco músculo. Vocês têm que entender, e aqui eu não quero nem saber de agenda woke, não quero saber de ele, não. É homem, mulher, macho e fêmea, não importa mais nada, tá? Vamos falar aqui de biologia. Homem precisa erguer peso. Homem, o macho foi feito... Boa noite, Elza. O macho, ele foi feito para erguer mais peso do que a mulher. Não quer dizer que o homem precisa erguer todo o peso do mundo e não quer dizer que a mulher não pode erguer peso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o homem tem uma estrutura mais forte. E o homem foi feito para erguer peso. E a texto... Yeah! O Tobias e a Pro, cara. Aí, ó, estamos falando de homem brabo. Estamos falando de homem brabo agora. Chegou o Tobias. Tobias. Então vocês têm que entender que o homem precisa erguer peso para aumentar a massa muscular e, consequentemente, quanto mais massa muscular, mais testosterona e menos estrogênio, tá? Então, se o seu marido, se o seu namorado, né, está meia bomba e não ergue peso e fica esquentando coisa no plástico no micro-ondas, fica tomando cafezinho em copo plástico, tá? Fica demais no celular vendo principalmente conteúdo adulto, né? O excesso de conteúdo adulto, geralmente ele tá com uma testosterona mais baixa e tá com certeza, Agnaldo, tá com a testosterona mais baixa e tá com o estradiol muito elevado. Então ele está com um perfil estrogênico. Gente, vocês têm que entender que perfil de testosterona chama-se perfil androgênico, que é o homem. Por isso que a mulher não pode ter muita testosterona, senão ela fica careca igual eu e o Tobias que está ali no chat, né? Então a mulher com muita testosterona vai ter libido, né? Ela vai ser forte, ela vai ser mais forte do que as outras mulheres, só que ela vai ficar masculinizada, né? Então a mulher vai ficar careca, vai ficar com bigode, vai ficar com pelo, né? Então a testosterona na mulher tem que ser mediana e o estradiol mediano. No homem, a testosterona tem que ser muito mais alta que na mulher e o estrogênio tem que ser muito mais baixo que na mulher. Se isso inverter, inverte a característica. Vocês entenderam? Bota para mim no chat se foi clara a explicação, se eu estou conseguindo me fazer entender que eu vou tomar meus suplementos, inclusive suplementos da João Falcão, a nossa farmácia de manipulação mais barata do Brasil. Tá? Vou tomar o suplemento. Fui claro, o Agnaldo disse que eu fui claro. Vocês entenderam a explicação? Vocês estão captando onde eu quero chegar? Perfeita explicação, tá ótima, beleza. Seguinte, então lembrem de uma coisa. Para diferenciar quando o homem tem prolactina alta e quando o homem tem estrogênio alto demais, tá? Estrogênio alto demais, o homem fica meia bomba, ele tem desejo. Ele tem desejo porque o estrogênio, ele gera desejo, tanto no homem quanto na mulher. Então ele tem desejo igual, mas ele fica meia bomba. Ele não consegue cumprir o dever dele, tá? Quando o homem está com estrogênio muito alto. E ele tem principalmente o corpo mais feminino. Ele tem tetinha aqui do lado, ele tem gordura no lado aqui na barriga, no flanco, tá? Então e ele tem uma pele mais aguada, ele tem uma pele mais retida. O homem com estrogênio muito alto, ele é retido, ele não é sempre gordo, ele é retido, tá? Mas Graça, você pode me contratar online, você conversou com a Bia hoje? Não precisa estar aí, me contrata online, tá? Essa é a questão estrogênica do homem. Agora, a prolactina no homem, o cara fica muito abatido,
ele demora demais entre um ato sexual e o próximo, então o tempo de recuperação dele é muito maior, ele cai a libido dele fica super baixa, tá? E principalmente ele fica extremamente irritado. Lembrando as causas, né? A testosterona, o estradiol muito alto no homem, geralmente é porque ele se alimenta mal, porque ele está acima do peso, homens acima do peso quase sempre com estradiol muito alto, né? Homens com diabetes, pré-diabetes, com inflamação no fígado, né, que é a inflamação hepática, homens que comem muita coisa no plástico quente, então isso é típico do homem, tá? E aí, César, firmeza? Opa, massa, velho. Hoje é sobre libido masculina. Não é só testosterona, é muito mais coisa. A gente tá falando sobre isso, tá, César? Tá? E a prolactina, principalmente quando o cara troca o dia pela noite. Então, quando o homem tem prolactina muito alta e a coisa não tá funcionando como deveria, ele tá com zero libido, zero vontade, irritado que só vendo, tá? Geralmente, o homem, ele tá dormindo muito mal, ele tá trocando o dia pela noite, tá se alimentando mal e principalmente você, ou seu marido, seu namorado, que se irrita demais. Gente muito estressada, que tem um trabalho muito estressante, igual o rapaz falou ali, que é de TI, que troca o dia pela noite, tá bom? E agora o último, né? Agora a gente vai falar da última coisa hoje, né? Todo dia a gente vai falar a semana toda, para quem tá chegando agora, sobre libido, sobre desejo masculino e feminino, tá? Então, o que a gente vai conversar? Ontem foi sobre um pouco mais de libido e desejo feminino, e eu falei como melhorar a libido feminina. Eu vou falar de novo essa semana sobre, e hoje a gente está falando sobre como melhorar um pouco a libido masculina. Tá? A gente falou sobre prolactina muito alta, sobre estradiol muito alto, e agora o terceiro vai ser testosterona baixa. Tá? Errei, foi mal, Jesse. Tá perdoado, Jesse, não tem problema. Aproveita, tá aí e acompanha a live. O último caso que a gente vai conversar hoje, do desempenho baixo masculino, tá? Da falta de desempenho masculino, da queda da libido masculina, ó, a minha está muito baixa, então é pra ti, Américo, fica por aí, tá? É o quê? Testosterona propriamente dita. Então a gente já conversou hoje sobre vários temas, sobre a libido baixa masculina, e agora é a produção de testosterona. Homarada que tá aí, mulherada que tá aí, que tem parceiro, vocês sabem por que o homem produz pouca testosterona? Por que hoje em dia, os homens produzem tão pouca testosterona comparado com os homens lá da década de 80, década de 90? Alguém sabe o porquê? Alguém tem ideia? Mete no chat aí. Manda no chat por que os homens hoje... Ótimo conteúdo, live top, obrigado. E aí, alô marombada, valeu, irmão. Eu acredito que seja pelos disruptores endócrinos, também menos esforço físico. Essa aqui matou a charada. Disruptor endócrino está corretíssimo. Gente, o que é disruptor endócrino? Disruptor endócrino é o que atrapalha a produção hormonal, tá bom? Então, o que é disruptor endócrino? É o que atrapalha a produção dos hormônios. Então, a gente está cheio hoje de flúor na nossa água, né? Parabeno e petrolato nos protetores solares, plástico, né? Plástico quente, o cafezinho, aquele cafezinho no copo plástico todo dia. Isso aí são disruptores endócrinos. As torres de transmissão de Wi-Fi e de 3G, 4G, 5G. Então, isso acaba com a produção hormonal masculina. Mas aí a gente tem inflamação, que semana passada a gente falou a semana toda sobre inflamação. Então, alimentação muito inflamatória. Tá? Então, aqueles homens que comem açúcar todo dia, que tomam cerveja todo dia, é uma alimentação extremamente inflamatória, tá? Então, estão indo por aí, tá? Isso tudo é disruptor endócrino. E o José Miguel meteu o louco ali, ó, menos esforço físico, alimentação ruim, alimentação, é isso aí, tá? Quanto mais homens fracos, menos eles vão querer te proteger. Por isso estão mais apáticos, sem atitude, industrializados, falta de sono e menos esforço. É isso aí, tá bom? Corpo inflamado, beleza? Galera, de novo, tá todo mundo certo, né? A gente tem que levar isso como um contexto, principalmente contextual. Não tem uma coisa só. Mas o principal motivo foi o que o rapaz falou ali, menos esforço físico, tá? Menos esforço físico. Hoje em dia é tudo muito fácil. Você não corta mais uma lenha, você não racha mais uma lenha, mas ninguém tem fogão a lenha, quase ninguém usa fogão a lenha. Você
não vai mais buscar um gás, você não caminha mais porque tem moto, se não tem moto tem patinete elétrico, se não tem Uber, tem táxi, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então hoje a vida está muito mais fácil, muito mais confortável. Consequentemente os homens estão cada vez se mexendo menos, e erguendo menos peso e ficando mais gordos, né, com mais gordura e menos músculo. O homem, gente, por que o homem tem tanta testosterona? Por que o homem carrega tanta massa muscular comparado com uma mulher? Se você pegar um homem e uma mulher que treinam há 15 anos os dois, que não usam ergogênicos, tá? Naturais, que se alimentam bem, que treinam, o homem vai ter muito mais massa muscular que a mulher. Não tem nem como, vai ter menos gordura e mais massa muscular. A composição corporal masculina é essa, do macho. O macho é mais forte em quase todas as espécies, não em todas, mas em quase todas as espécies. E nós, humanos, tá? Mamíferos humanos, temos uma discrepância tremenda de testosterona com as mulheres. Por isso a nossa pele é menos fofinha, a nossa pele é mais, né, uma coisa mais dura, mais firme, né? A mulher já é mais fofa, ela já é mais, é uma coisa mais bonita, né? Mais, com mais silhueta, principalmente com uma disposição de gordura melhor. O homem não tem disso. A disposição de gordura do homem não é igual à da mulher. Ele não precisa de tanta reserva de gordura. E ele precisa de músculo por conta da evolução do ser humano. E o homem sempre se movimentou. O homem sempre se movimentou e ergueu peso. O homem sempre caçou, o homem sempre rachou lenha, o homem sempre fez força. E os homens de hoje, vocês sabem como é que é. Os homens de hoje não fazem mais força, não fazem mais atividade física e eles têm medo de erguer peso. Então hoje em dia, 2026, né, os últimos 15 anos aí, o excesso de celular, de videogame, né, de facilidades e confortos para a vida, levou o homem a produzir muito menos testosterona, principalmente a alimentação. O homem sempre comeu muita carne, ele é onívoro, né? O homem come de tudo. Ele é onívoro, mas a gente costuma dizer que ele é carnívoro, né? Porque ele também come muita carne, mas ele na verdade é onívoro. E a carne, a ingestão de proteína tem caído tremendamente. E, gente, o que está substituindo a carne? Vocês sabem o que aumentou na alimentação e o que caiu? A carne caiu. A proteína, a ingestão de proteína do ser humano caiu. O que aumentou? O que vocês notaram nos últimos 20, 30 anos que todo mundo come muito hoje em dia? Vamos ver, os homens querem ser veganos e viver de fotossíntese. Espera café na cama. Carboidrato, embutido. É isso aí. Fala, irmão, tô usando enantato. Cara, não vamos falar sobre... Não, eu não posso passar prescrição de nada aqui, irmão. Perdão. Tá, mano, tá bom? Então, olha só. Vocês falaram de novo, né? Vocês estão acertando todas aqui. Eu tô gostando que o povo tá todos os dias aqui acertando as perguntas, né? A gente tá subindo o nível da live, tá? Muito legal, tá? Carboidrato. Então, assim, um tempo atrás, a grande sacada da indústria alimentícia foi exatamente fazer com que nós acreditássemos que proteína faz mal, né? Que comer carne vermelha faz mal, que você tem que ser vegano, que você tem que ser vegetariano. Você pode ser o que você quiser, mas você não tem que aceitar que você cresceu e que você nasceu e que você evoluiu comendo carne e de repente você não come mais carne e você diminui a ingestão proteica. Hoje em dia, no Brasil, esse dado é alarmista. Fiquem um minuto aí, sem escutar o terror que está acontecendo no Brasil com os homens e com as mulheres. Um minutinho vocês já vão saber. Hoje, 63% dos brasileiros está obeso ou acima do peso. Então, de cada 10 pessoas, 6,3 pessoas estão obesas ou acima do peso. Se você pegar uma foto da praia dos anos 50, dos anos 60, você não vê um gordo. Se você lembrar dos anos 80, dos anos 90, né, quem tem aí 40 anos, vai lembrar que na sala de aula da escola não tinha gordo. Era um gordo, todo mundo tirava sarro do gordo, vocês lembram? Né? Dava apelido pro gordinho, fazia bullying com o gordinho, né? Porque só tinha um. Hoje em dia é ao contrário. Hoje em dia só tem gordo. Só tem gente acima do peso. A minoria está dentro do peso e a minoria é atlética. Então,
O grande problema da produção de testosterona hoje é o excesso de carboidrato, o excesso de embutido e o excesso de comida super industrializada, com a falta tremenda de exercício. Tá? Então a gente falou de prolactina, olha só. Olha onde o homem está se enfiando, gente. Hoje, eu sei que a gente está falando sobre libido masculina e feminina, mas hoje é sobre homem, tá? O homem, ele está trabalhando igual um louco porque ele ganha cada vez menos, né? O valor da moeda, a gente está ganhando cada vez menos dinheiro. Tem que trabalhar mais. Então o homem está tendo que vir à noite, o homem está tendo que trocar o dia pela noite, ter 2, 3 empregos, ele não dorme mais, ele não descansa mais. Aumenta a prolactina. Então a libido dele já cai ali. Segunda coisa, ele vai lá e come um monte de besteira, ele se inflama, ele entra em inflamação, ele entra em pré-diabetes, tá? E ele se alimenta extremamente mal, cheio de soja, essas coisas de soja, presunto tem soja, boa parte dos produtos alimentares tem soja, então produtos industrializados tem soja no meio, homem se entope de soja e tem estradiol alto e testosterona mais baixa. Tá aí outro problema. E para fechar, além da prolactina alta, do estradiol alto, o homem não faz dieta, o homem come pouca proteína e o homem não faz exercício e não ergue peso. E aí a testosterona dele cai. Então você tem prolactina alta, estradiol alto e testosterona baixa. Como é que você quer que um homem seja homem? Como é que você quer que um homem represente na cama, que é o assunto de hoje? Como é que você quer um bom desempenho sexual se o homem não é mais homem como deveria ser? Se ele não produz mais os hormônios na proporção que deveria funcionar. Gente, uma mesa... Tobias, ó, Tobias é marceneiro aqui, ó, Esquadrias dos Gaúchos, ó, brothers aço nosso tá aqui, tá? Uma mesa tem 4 pés, para ela ficar em pé, ela tem que ter 4 pés, beleza? Se você fizer uma mesa com 2 pés, a mesa vai cair, a mesa não vai se sustentar. Um homem precisa de um estradiol controlado, uma prolactina baixa e uma testosterona alta. Se um dos 3 não tiver bom, o homem não vai ser homem, gente. Vocês conseguem compreender onde está indo, para onde está caminhando? Eu sei que é de indignar. É de indignar, mas a maioria hoje é assim. Em consultório, todas as semanas eu recebo homens com problema de ereção e problema de libido. Toda semana. Toda semana. Eu atendo profissionalmente há 6 anos. Profissionalmente. Antes eu já atendia de hobby. Eu atendo profissionalmente há 6 anos. Há 6 anos, todas as semanas eu recebo o homem com problema na cama, homem com problema de ereção, homem com baixo desejo sexual, toda semana. Coisa que 6 anos atrás, antes da pandemia, antes de ficar todo mundo trancafiado dentro de casa, não acontecia. Não acontecia, mas não nessa proporção. Tá bom? Deixa eu ler os comentários, vamos ver. Esse mal aí é só quem vive na cidade, quem vive na roça vai ver outro mundo. Perfeito, motivação bodybuilder, é isso aí, irmão. Você tá corretíssimo, velho. Perfeito, tá? É isso aí, ó. Geralmente, quem vive mais no mato, quem se alimenta de comida de verdade, quem toma água, quem faz trabalho braçal, não vive esse problema que eu tô relatando. Isso é verdade. Principalmente pelos confortos da cidade. Você quer uma comida, você quer um rango bom, você chama no delivery e você fica em casa no sofá vendo TV esperando. Não tem como um homem produzir testosterona numa situação dessa. Ele vai produzir, mas ele vai produzir 5, 6 vezes menos. Porque o corpo dele nem nota que ele precisa dessa testosterona. Para que você vai ter testosterona alta e uma grande massa muscular se você vive sentado no sofá? Por isso que o que o rapaz falou, motivação bodybuilder ali, está corretíssimo. Se você vai na roça, você sente que o ambiente exala testosterona. Porque os homens se alimentam bem e os homens fazem trabalho braçal. Ponto. Vamos ler aqui, Nossa, quanta gente falou, gente. Vou ler rapidinho, fiquem no chat. Um segundinho. Vamos lá. Rapaz, estou com 93 quilos, enantato, masteron. Atexto. Ó, vou fazer ciclo. Rapaz, cuidado com isso aí, tá? Cuidado com o ciclo. Esse mal é só quem vive na roça. Motivação. Homem para ser homem tem que ter um revólver. Também. Beleza, gente? Então... Homem urbano, você acostumou a receber tudo de boquinha. É isso aí, são fracos. Perfeito, irmão. Tá bom? Galera, vocês entenderam. Tá terminando, tá quase, velho. Vou ficar mais um tempinho hoje, tá? Porque começou a render agora no final. Vou ficar mais um tempinho. Então é o seguinte, galera que tá entrando agora, nosso assunto da semana é libido, é desejo sexual masculino e feminina, tá? Ontem a gente falou sobre desejo sexual feminino e no final eu auxiliei a mulherada
e os maridos, né, a como melhorar a libido do... Solta uma pipa no ventilador, é isso aí. A melhorar a libido da mulherada, tá? Hoje o assunto é um pouco mais masculino, então eu estou explicando como e por que a homarada está com a libido cada vez mais baixa e está desempenhando cada vez pior na cama. Tá? Então a gente falou sobre prolactina. Vamos lembrar para quem está entrando agora não perder. Quem está entrando agora fica que eu vou explicar tudo que a gente conversou hoje. Fica 2 minutos, 3 minutos que eu vou explicar tudo que a gente conversou hoje. Homarada com testosterona, tá? Baixa ou com libido baixa, né? Nem sempre é testosterona. Essa é a grande questão. Então o homem diz, eu tô com a testo baixa porque eu tô com a libido baixa. Nem sempre é a testosterona. No começo da live hoje, tá? Para quem tá entrando agora, a gente falou sobre prolactina alta. Homarada que não tá representando por conta da prolactina alta. Fica 1 minuto que eu vou explicar o quê. O que é isso? Homem com prolactina alta geralmente está super abatido, com a cara super abatida, com o rosto super abatido, cansado, estressado. E geralmente ele aumenta o tempo de recuperação entre o ato sexual. Então digamos que ele vai lá e faz o que tem que fazer com a esposa dele e tal, e ele se recupera em 1 hora. Só que do nada ele começa a se recuperar em 6 horas, em 12 horas para dar a próxima, para fazer a próxima, tá? E daqui a pouco 12 horas e 24 horas e por aí vai, beleza? Isso é típico de prolactina elevada. Muita irritação, né? Tempo demais para se recuperar entre um evento e outro, digamos assim. Beleza? Como que a prolactina sobe nos homens? Trocar o dia pela noite, ficar trabalhando em plantão, em escala e principalmente estresse. Homem se estressa demais com conta. Homem se estressa demais com boleto. Homem se estressa demais com dinheiro. Né? Mesmo quando o homem está super bem, vocês podem ver, o homem está bem de vida, está ganhando uma fortuna, está ganhando 50 mil por mês, e ele está estressado, porque pode ser que amanhã ele ganhe 0. O homem vive estressado, isso aumenta a prolactina. Então, libido baixa do homem por prolactina alta, estresse, falta de sono principalmente. Ponto 1, para quem está chegando agora, estou revisando os pontos que a gente conversou hoje, estamos no final da live, mas dá para revisar tudo. Ponto 2, excesso de estrogênio. Não estamos falando de testosterona baixa agora. Estamos falando de estradiol alto. Então, às vezes, a testosterona tá boa, tá ok, tá boa pro médico, vai. Que o médico diz que 500 de testo é bom, né? Mas beleza. Digamos que o cara tá com 500 de testo. Com 500 de testo, a libido dele tem que estar mais ou menos. Só que o estrogênio dele, para 500 de testo, deveria estar 20. E o estrogênio dele tá 60. E aí, o que acontece? Qual que é o sintoma? Mulherada, homarada, qual que é o sintoma? Se o seu marido, se você, homem, tá com estrogênio muito alto. Retenção. Cara, sabe quando você aperta a pele, ela fica branca? A minha não fica, ó. Tá? Não fica porque eu não sou retido, mas ó, quando aperta a pele assim, ela fica branca e demora para voltar a cor. Isso é típico de homem com estrogênio muito alto. Isso é mais normal nas mulheres, que elas têm um estrogênio mais alto. Tá? Então, sintoma, hein? Ó, presta atenção. Homarada com estrogênio alto, como saber sem fazer exame? Apertou a pele, está retida, demora para a pele voltar, a pele fica marcada há muito tempo. Segunda coisa, acúmulo de água e gordura na linha da cintura, no flanco, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, aqui do lado, ó, aqui do lado o homem com um excesso de água e gordura, um acúmulo naquela região que é típica de quem? Das mulheres. Outra coisa, o cara tem desejo, tem vontade, mas não funciona perfeitamente. O cara fica o que a gente chama de meia bomba. Essas questões agora que eu falei, esses fatos agora, eles são típicos de um homem com a testosterona às vezes ok, mas com estrogênio muito alto. Tá entendendo? Vinícius, como que isso acontece no homem? Como é que o homem pode subir tanto estrogênio? Geralmente, disruptor endócrino, né? Então o cara... ele come muita comida industrializada, muita soja, muito óleo, né? Óleo de soja, a gente nem tem aqui em casa para mostrar, né? Óleo de soja, presunto, essas coisas com soja, né? Oi, e aí, Gani? Gente que esquenta demais a comida em potes plásticos no micro-ondas, que toma cafezinho ou chá, mas principalmente cafezinho, né? Cafezinho no copinho plástico. Isso tudo libera algumas substâncias que derivam do petróleo. A gente chama de petrolato. Tá? E eles são disruptores endócrinos. Eles alteram a produção dos hormônios masculinos. Beleza? E
Principalmente homens inflamados com pré-diabetes ou com o que vocês já devem ter ouvido falar, que chama-se síndrome metabólica. São homens que às vezes estão ali com o fígado inflamado, né, com a ferritina muito elevada, com o fígado muito inflamado, homens que bebem demais e por aí vai, tá bom? Então isso é típico de um homem com estrogênio alto e isso é o que vai levar um homem a ter o estrogênio alto. Não estamos falando de testosterona. Então a gente falou prolactina, estrogênio alto e aí você tem que entender o negócio. Mulher com testosterona alta, ela fica como? Masculinizada. Tô certo? Uma mulher com a testosterona alta, ela fica com pelo, fica com bigode, fica igual eu aqui, ó. Fica careca. Então, uma mulher com testosterona alta, ela fica masculinizada. E um homem com estrogênio alto? Estrogênio é hormônio feminino. O homem precisa, mas precisa muito pouco. Igual a mulher, precisa de testosterona, mas precisa muito pouco. Homem com estrogênio alto, fica o quê? Feminino. Fica afeminado. Não quer dizer orientação sexual. Não tô falando de orientação sexual, não tem nada a ver com isso. Só que fica mulherzinha. Isso mesmo, a Graça falou, fica mulherzinha. Então o homem, ele fica com mais características femininas. E aí, se você quer ver um homem que tem o estrogênio muito alto, além de tudo que eu falei, disposição da gordura, aquela coisa toda, tetinha. O homem que aqui do lado tem tetinha, homem com tetinha, com o corpo, com ginecomastia, com tetinha, com muita gordura e muito acúmulo de gordura nas mamas, tá? Típico de homem que tem o estrogênio muito elevado. Então, se você tem esses sintomas, vai no médico, conversa com o endócrino e faz os exames para você saber se você está com esse problema. Não é só chegar no médico e fazer exame de testosterona. Não, você vai fazer um exame de testosterona, de estradiol e de prolactina, que são o que a gente conversou hoje. E por último, galera, falamos de progesterona, falamos de prolactina, de estrogênio e o último, testosterona. O que o homem com testosterona baixa sente? Vocês sabem o que um homem com testosterona baixa sente? Escreve no chat que eu vou ver se vocês estão acertando ou não, se vocês estão na linha de pensamento ou não. Homem com baixa testosterona. Agora o terceiro caso, tá? Prolactina alta, estrogênio alto e testosterona baixa. O que um homem com baixa testosterona sente? Bota no chat, deixa eu ver. Dificuldade de ereção, o que mais? Pode chutar. Quem não souber pode falar, não tem problema. Eu não tô aqui para corrigir ninguém. A gente tá aqui para falar a verdade e explicar para vocês. Cansaço. Não, pode dar ali, não tenha medo, irmão. Vai, cansaço. Apatia. Vai, que mais? Pode dar ali, sem medo. Perda de massa, é isso aí, tá tudo certo de novo, tá? Vocês estão acertando tudo que eu pergunto hoje em dia. Galera, um homem com baixa produção de testosterona, ele reduz as características masculinas. Então ele fica irritado, a barba dele diminui, ele para de crescer tão rápido a barba, né? Indisposição, é como se ele tivesse anêmico, uma baixa vontade de fazer as coisas. Homem tem muita meta, né? Homem tem muita coisa assim de bater meta, de fechar isso, de fechar aquilo. Então você vê uma redução no ímpeto masculino, típico, e aí sim, assim, quando o cara tem o estrogênio alto e a testosterona média, ele ainda tem libido. Mas quando a testosterona dele tá baixa, e o estrogênio também está baixo, quando tudo baixa, quando ele produz menos de tudo, aí a libido dele vai para o espaço. E eu não estou só falando daí da vontade, eu estou falando da ereção também. Então o que a gente tem num homem com testosterona baixa, estradiol baixo, principal sintoma na cama, que é esse o assunto hoje, né? O assunto hoje é libido e desempenho na cama dos homens. O cara não tem vontade de iniciar, nem consultório, né? A gente chama isso de iniciação sexual. Tá? Ímpeto, iniciação sexual, beleza? E quando a gente fala de ereção, né? Quando a gente está falando de ereção, a gente analisa a ereção de duas formas, se vocês se ligarem aí, tá? Ereção durante o dia, durante o ato. Então, quando o homem está no ato sexual ali, a ereção durante o ato, a firmeza da ereção principalmente, e a ereção matutina. Quando o homem acorda, ele tem que ter ereção ao acordar, tá? Ele tem que ter, isso é comum, ereção matutina, é comum. O homem tem que ter. Se a testosterona dele está baixa demais, ele não tem vontade de começar, ele não tem vontade de continuar, ele não tem.
Com certeza, Boladão, com toda certeza. Ereção todo dia. O homem saudável, com boa produção de testosterona, estradiol, com baixa prolactina, o homem que está em dia com seus hormônios, ele tem ereção matinal todo dia. É uma das perguntas que a gente faz em consultório. A gente pergunta sobre a libido masculina de 3 formas. A gente pergunta, mas tem que ter. A gente pergunta ereção matutina, né, a ereção matinal, e a libido, desejo, a iniciação sexual. É assim que você analisa a saúde sexual masculina, tá? Vocês gostaram? Eu espero que tenha sido claro, tá? Se gostaram, que bom. Se não gostaram, é a vida. Tá? Então eu espero que eu tenha matado as dúvidas de vocês um pouco sobre isso. A semana toda eu vou falar sobre libido masculina, sobre libido feminina, tá? Todos os dias aí, toda semana eu escolho um tema. E essa semana eu escolhi libido, eu escolhi desejo sexual masculino e feminino. Falta 1 minuto para acabar o meu tempo aqui. O TikTok acho que vai me cortar, não sei se vai cortar. Então se eu desaparecer aqui, é que o TikTok fechou minha live sozinho, porque eu boto até às 8h05 da noite, tá? Daqui a pouco ele deve cortar. Tá? Então se eu desaparecer aqui, perdão, mas o TikTok me cortou. E é isso, galera. Amanhã eu vou falar de novo sobre libido, tá? Eu vou falar de novo. Que bom, Bia, que bom que vocês estão curtindo a live. Amanhã eu vou falar de novo sobre libido, eu vou entrar um pouco mais no tema, eu vou explicar para vocês como subir a libido. Hoje eu expliquei os problemas da libido, ontem eu expliquei da libido feminina. Obrigado, César. Obrigado, Graça. E durante a semana eu vou falar até o sábado sobre libido todos os dias, explicando sempre uma coisa nova para vocês, para melhorar a vida sexual dos homens, para melhorar a vida sexual do casal, tá? Então você que é homem, você que tem um amigo, você que tá reclamando, que tem uma esposa, ou a esposa, desculpa, né, que tem um problema com o marido, tem alguma coisa assim, será que isso tá certo? Ajuda dependendo do caso, Boladão. Depende muito do caso, né? Você tem que ver se o problema é prolactina, se é estradiol, se é testosterona, né? Mas como libido ajuda sim, a não ser que a prolactina esteja alta, aí não vai ajudar, tá? Eles ajudam na questão de testosterona e estradiol, prolactina não, aí é outro caso, tá bom? Aí tem a ver com dopamina. Então vocês que curtiram, vocês que sabem que tem algum problema ou querem resolver, ou querem melhorar o desempenho na cama, me segue durante a semana aí, vou conversar bastante de peito aberto aqui pra vocês, como sempre, né? Sem mimimi, sem zoeira, sem nada, simplesmente estresse, fica na semana aí que eu falei já sobre prolactina, velho. Estresse aumenta a prolactina, tá? Fiquem aí, cola aí amanhã, Boladão, tá? Chega aí amanhã que vamos falar sobre. Obrigado a participação de todo mundo. Fico muito feliz que o povo tá curtindo. Eu acho que é um assunto bem interessante. E amanhã tem mais, 7 da noite, todos os dias. Valeu, um abraço!